Muito bem, estamos de volta com os donos da bola até 1 da tarde, sempre no horário político, até 1 da tarde, de meio-dia e meia a 1. Vamos voltar a falar agora do Cruzeiro. Ricardo Feller com mais informações ao vivo, falando exatamente sobre a questão dos jogos. E aí, Feller, o Cruzeiro vai adiar ou não vai adiar os jogos? Volta você, garoto. Olá, meu caro Everton. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Essa conversa de adiamento, antes de explicar para o nosso telespectador, para ele relembrar a história. Porque o Everton Ribeiro e Goulart convocados para a seleção principal. E o Lucas Silva e o Alisson convocados para a seleção sub-21. Então, esses 4 jogadores, eles se apresentam às seleções no dia 31 deste mês e só voltam a ficar à disposição do Cruzeiro no dia 11 de setembro. Então são 12 dias afastados do Cruzeiro. Então o Cruzeiro, ontem na Toca da Raposa, jornalistas conversando, chegou-se à possibilidade de pensar em pedir o adiamento de alguns jogos à CBF. Apenas uma possibilidade aventada pelos jornalistas. Hoje, pela manhã, eu conversei com o Guilherme Mendes, diretor de comunicação do Cruzeiro, e ele descartou essa possibilidade. Ele disse que em momento algum o Cruzeiro pensou nisso. Ele me disse que não há nenhuma regulamentação legal, não há nada no regulamento esportivo de competições da CBF que dê ao clube esse respaldo. O Cruzeiro poderia sim fazer esse pedido à CBF, mas seria algo na base do favor, como aconteceu em 2011, por exemplo, com o Santos. O Santos, sim, há esse precedente. Em 2011 pediu à CBF o adiamento de alguns jogos e a CBF atendeu. Mas seria apenas algo na base do favor, Everton. Muito bem, e aí a questão do favor poderia complicar o Cruzeiro, obrigado Feller, poderia complicar o Cruzeiro na sequência do Campeonato Brasileiro, porque aí o Cruzeiro teria que jogar, por exemplo, domingo, terça, quinta e sábado ou domingo de novo. Então ele faria 4 jogos com diferença de 48 horas de um para outro, Edmar. Aí seria um negócio complicado. E outra coisa, o Cruzeiro tem um elenco que dá a ele condição de seguir no campeonato, mesmo que esses desfalques são importantes, ninguém questiona. O meio-campo do Cruzeiro será quebrado, mas olha bem para o banco do Cruzeiro. Então eu pergunto a vocês, começo com você, Edmar. É inteligente a atitude do Cruzeiro de não pedir o adiamento ou, na sua opinião, deveria pedir? Olha só, o Guilherme Mendes ainda disse ao Félix que só tem uma data depois disso, ou seja, o Cruzeiro estaria extremamente prejudicado, mais ou menos jogando da forma como você falou. E tem uma coisa, o pessoal confunde um pouco esse regulamento, porque houve uma mudança no regulamento. Anterior a esse, anterior a 2010, quando você tinha 3 jogadores convocados para a seleção, era quase automático esse efeito de suspensão de jogo, ou seja, você poderia pedir isso. Hoje é mesmo um favor, como disse o Guilherme. Agora, se o Cruzeiro... Eu entendo o Marcelo, sabe por quê? O Marcelo elogia tanto esse elenco, a reposição de peças, os jogadores que ele tem. E agora, como é que você faz? Você vai pedir adiamento porque você está perdendo jogadores importantes, mesmo que você esteja perdendo um trio que é importantíssimo, que é exatamente o que impulsiona o Cruzeiro em termos ofensivos, que é o Lucas, o Ricardo Goulart e o Everton Ribeiro. Mesmo assim, eu acho que o Marcelo está sendo coerente. Ele disse, não precisamos disso agora, temos boa reposição. Júlio Brasil. Eu preocupo porque o Cruzeiro está perdendo quase em torno de 30% dos jogadores que são titulares. Isso pode acabar complicando. E mais ainda, pelo menos contra o jogo do Fluminense, que aí sim ficaria complicado, porque os dois vão estar brigando possivelmente na parte de cima da tabela, um podendo distanciar do outro. Pelo menos contra o Fluminense, eu pediria, tendo essa data aí, como a Edmara disse que existe uma data, eu pediria para promover um remanejamento contra o Fluminense. Porque aí é um jogo mais complicado. O Felipe está lembrando uma outra coisa aqui, que é o seguinte. Se o Cruzeiro pedir e a CBF conceder, ainda tem a questão de outros clubes também, como o Corinthians, que pode perder 5 jogadores, claro, de pedir também e tal. E aí para tudo. E aí, ídolo? Olha, eu quero aproveitar essa oportunidade para sempre bater na seguinte tecla. O absurdo, a essência, o principal desse assunto é dizer que é inconcebível um time pagar caro para ter um jogador e perdê-lo em momentos importantes porque ele vai para a seleção brasileira. O principal que a gente tem que falar é o absurdo do calendário que propicia esse tipo de coisa. E lembrar o seguinte, a gente está falando do caso do Cruzeiro, que é claro, é muito emblemático, mas o Atlético vai perder o Tardelli para o segundo jogo contra o Palmeiras. Olha o tamanho disso, gente. Um mata-mata contra um time que tá mal, que é fraco, mas que tem camisa, no mata-mata pode crescer. Segundo jogo sem seu principal jogador. Vai ser muito prejudicado também. Apertou tudo. Vai ser muito prejudicado. Eu pediria, eu tô com o Júnior Brasil, também pediria no jogo contra o Fluminense, e só não pediria em todos por causa da falta de datas. Sim. Não é por causa de regra, porque, como vocês falaram, isso há um histórico, há um precedente, não só do Santos, outros já aconteceram. Contra o Fluminense tinha que algo ser feito. Olha, eu imagino que o Cruzeiro foi até a CBF saber disso aí.
Ah, né? não, claro. E o Valdir deve ter entrado em contato. Pois para saber disso aí. Como só tem uma data, isso aí. Ele não viu outra. Óbvio que ele não viu outra situação para poder optar. Agora, sobre isso que o Cadu falou, infelizmente, é o preço que o bom time paga num momento em que saem as convocações da seleção. Então, o Cruzeiro perdeu os jogadores que a gente pensava, de fato, seriam convocados, e num momento importante do campeonato. Então, já que o Cruzeiro não vai pedir o adiamento e o calendário não favorece, vai aqui um conselho. Vai ganhando, vai fazendo gordura, porque se acontecer alguma coisa nesse período, tem para queimar. O Everton, se o Ricardo Goulart, o Tardelli, o Everton Ribeiro se firmarem na seleção, isso vai acontecer sempre. Ano que vem vai continuar acontecendo. Claro. Eu já escrevi coluna 2 anos atrás, pegando estatística de quanto o Neymar desfalcava o Santos. Era uma coisa absurda. O Santos pagava mais de 1 milhão para o cara e ele quase não jogava pelo Santos, porque ele ia para a seleção de base e para a seleção principal ao mesmo tempo. Mas precisamos, se a gente quer uma renovação na seleção também, ter uma visão mais ampla sobre isso. Mas tem a Copa do Existe Mundo ano que vem, uma necessidade de reciclagem, a gente pensar também na seleção. O futebol doméstico brasileiro tem que parar em data FIFA. O negócio é que o mundo inteiro para. A solução é essa. E ano que vem não tem desculpa não, porque não tem Copa. A equipe dos donos da bola foi até as ruas para saber o que a torcida está esperando do Galo hoje contra o Flamengo. E olha que encontramos alguns flamenguistas em Belo Horizonte, hein? Toca a corneta aí. O que vai dar hoje no Maracanã? Urubu ou Galo doido? Vai dar um Galo doido, né? 3-1 pro Galo. O Galo vai ganhar essa de 2-0 dentro do Maracanã com 50 mil flamenguistas em cima deles. Hoje no Maracanã, Flamengo e Atlético, vai dar Galo ou Urubu? Vai dar Urubu. Flamengo na cabeça, com certeza. Mas você aqui em Minas e flamenguista? Mas eu sou flamenguista desde criancinha. Qual que é o placar do jogo hoje no Maracanã? 2-1. 2-1 pro Flamengo. Flamengo 2, Atlético 1. Encontrei uns 10 flamenguistas aqui no Mercado Central, os caras confiantes, dizendo que vão ganhar hoje, que o Galo é freguês do Flamengo e que não sei o quê. E aí, qual que é a sua resposta para esses caras aí? Eles não são flamenguistas, não, eles são cruzeirenses. Dele! Galo! Aí sim, hein? Olha aqui, o programa tem que ser no pique, não tem jeito, né? Então, lembrando que sempre de 12h30 a 1 da tarde. Agora, se não tomar Biolong, não vai. Não vai. Nessa correria, só ele para ajudar. Todo mundo precisa de muita disposição para encarar a correria do dia a dia, não é mesmo? Hoje, mais uma vez, uma super dica para te dar. Tome Biolong, que é um composto à base de açaí, cogumelo e guaraná, enriquecido de vitaminas e minerais que vão te dar muita energia. Biolong tem tudo o que você precisa em um único produto. Um produto com tudo isso, todas essas vantagens. Compre o seu nas farmácias Anagares e também nas drogarias Araújo. Televendas 3273-1166. Ligue e peça, não precisa sair de casa. 3272-1166, 3272-1166. Tá desanimado? Então, meu amigo, tome Biolong. Eu vou ali tomar o meu, que eu vou voltar pior ainda. 2 minutos só, até já. Os donos da bola.